Olá pessoal, tudo bem? Então na aula de hoje nós vamos aprender a manipular strings, tá? Então até agora, com o que nós tínhamos aprendido, nós sabíamos então ler do teclado, né, um dado que o usuário digitasse que fosse ou uma letra, ou um número, né, sendo este número um número inteiro, né, ou um número com casa decimais. Então nós vimos lá o char para letras, o int para número inteiro, né, o double e o float para números com casas decimais, assim por diante. E nós ainda não tínhamos visto como entrar, por exemplo, com um nome, né, com uma frase, algumas palavras ali. Para isso, nós também utilizamos o char, tá? Só que nós costumamos dar o nome de strings para esse tipo de dados. Então, são dados onde eu tenho mais de uma letra. Então, para o char, eu tenho uma única letra, né? Eu consigo entrar com uma única letra. Quando eu tenho a necessidade de ter mais de uma letra, uma palavra, uma frase, assim por diante, eu tenho que usar o conceito que a gente viu de vetor. Então a gente chama de cadeia de caracteres, né, ou strings, que na verdade a gente está trabalhando com o conceito de vetores que vocês já viram, né, nas aulas anteriores, tá? Então nesse slide que eu vou deixar aqui para vocês tem um pouco deste conceito, né, o que a gente vai precisar, tá, para aprender, né, fazer os exercícios e para manipular o básico aí de cadeia de caracteres, tá? Bom, então vamos lá, né? Uma cadeia de caracteres, mais conhecida como strings, tá? Em qualquer linguagem de programação, é uma sequência de letras e símbolos, onde os símbolos podem ser espaços em branco, dígitos e vários outros, como pontos de exclamação, interrogação, símbolos matemáticos, etc. Então, são frases, né? Palavras ou frases aí. Em C, uma cadeia de caracteres é representada por um vetor de variáveis do tipo char. Então, como que nós declaramos, né? Nós declaramos lá char, tá? Depois o nome da variável e depois entre colchetes o tamanho da cadeia de caracteres, tá? Sempre deixando um espaço a mais, mas isso daqui você pode deixar mais do que um apenas espaço a mais, tá? Se você soubesse certinho, né? Não, eu quero uma palavra com 10 letras, certinho, 10 letras, então pelo menos 11, né, você colocaria aqui nesse tamanho, tá, entre colchetes. Mas se você quiser colocar ali 20, né, para ter uma garantia melhor aí de espaço, não tem problema, tá? 100, né, e assim por diante. Só não vai colocar um exagero também, porque daí você vai estar alocando memória, né, à toa aí. Então, olha, vamos lá. Se eu quiser declarar uma variável aqui que chama nome, tá? O nome da variável é nome, né? Ela vai guardar o nome de alguém. Eu vou pensar lá, mais ou menos, entre 50 e 100 caracteres é o suficiente. Então, eu vou lá, char, espaço, nome, porque o nome da variável é nome, e aí, entre colchetes aqui, 100, por exemplo. Então, vai caber um nome ali de até 99 letras, tá? E se vocês voltarem, né, algumas aulas atrás, vocês vão ver que esta era a sintaxe que nós usávamos para declarar vetor, tá? Então eu tinha lá int, né, e o nome do vetor, e entre colchetes aqui, olha, o tamanho, né, a quantidade de números que eu guardaria dentro desse vetor. Então é a mesma, tá? É a mesma sintaxe para declaração de vetor. Se vocês voltarem lá algumas aulas, né, os slides, os exercícios que vocês fizeram, vocês vão ver que é a mesma coisa, só que aqui é um vetor de char, tá? Um vetor de letra. Aí, para eu ler este vetor. Então, nós vimos que para ler vetor, né, quem não lembra também, de repente perdeu a aula e volta lá para revisar, para relembrar essa aula, tá? Mas quando eu lia vetores em linguagem C, eu tinha, né, uns cuidados a mais aí para fazer a leitura do vetor. O string é um caso bem particular, tá? Porque na verdade todas aquelas letras juntas, né, formam um único dado, uma única palavra, uma única frase, né? Então, para eu ler
eu tenho um porcento aqui especial. Então lembra do porcento D, porcento F, né? Quando eu estava fazendo lá com int, com float, no string, né? Nas palavras, nas frases, quando eu estou usando lá a cadeia de caracteres, eu uso o porcento S, tá? Então scanf, ó, ao invés de porcento D, porcento S. E um outro detalhe é que sempre no scanf, lembra? Eu tinha que colocar o E comercial, tá? Então, antes do nome aqui da variável, eu colocava o E comercial. Mas isso quando eu tinha lá o int, o double, o float ou o char. Para string, eu não preciso do E comercial. Tá? Então ele vai trabalhar de uma forma diferente, ele vai armazenar de uma forma diferente, né? Então, tecnicamente, o que está por trás disso não nos interessa no momento, nos interessa no momento apenas saber qual é a sintaxe, tá? Então, a sintaxe correta é essa. Então, vou ler uma palavra, né? Uma frase que o usuário vai digitar. Declarei lá a minha variável, né? Do tipo vetor de char aqui, e a hora que eu for ler, ó, como ela chamava texto aqui em cima, tá? A hora que eu for ler, ó, scanf, porcento S, texto, que é o nome da minha variável, sem o E comercial, ok? Existem outras formas de ler, tá? Aí está no slide para vocês, né? Quem tiver curiosidade pode ler, pode testar, tá? É até legal que vocês testem, né? Aí na casa de vocês, estas outras formas, tá? Mas eu não vou passar aqui, vou passar apenas o básico aqui para a gente ficar no mais elementar. Para exibir, então, lembra o comando lá para exibir é o printf. Então, como que a gente faz? Mesma coisa, tá? Então, é a mesma sintaxe, olha. Printf, ao invés do porcento D, né, do porcento F, eu coloco porcento S, vírgula, e o nome da variável que eu quero exibir na tela. Tá? Só isso. Então, é a mesma sintaxe, a única coisa é que eu vou mudar aqui o porcento para porcento S, ok? Então, olha lá. Resumo até agora da aula. Nós aprendemos a declarar uma variável string, a ler uma variável string que o usuário digitou lá no teclado e, terceiro, a exibir essa variável na tela com o printf, tá? Então, são 3 coisas básicas aí. Para declarar, é um vetor, então, mesma coisa que eu fazia com o vetor lá atrás, eu vou fazer aqui, só que é um vetor de char. Para ler, é o mesmo scanf que vocês já estão acostumados, só que eu uso o porcento S, e aí eu não tenho E comercial. E o printf já não tinha E comercial mesmo, tá? Então, é o printf normal, só que o porcento S, ok? Aí, eu tenho algumas funções específicas para trabalhar com strings, tá? Depois eu vou deixar para vocês, né? Além desse vídeo que eu vou deixar para vocês, eu vou deixar alguns arquivos, tá? Com código, né? Que vocês podem abrir lá no editor que vocês estão acostumados a mexer. Não sei se na casa de vocês instalaram, né? Code blocks, alguma coisa assim. Ou então o online GDB, tá? Que é o que nós estávamos usando na aula, perfeito, também funciona. Tudo isso daqui que eu tô falando para vocês funciona lá no online GDB, tá bom? E quando vocês forem fazer qualquer manipulação com variáveis do tipo string, existe uma biblioteca que vocês podem utilizar, que é essa string.h. Então lembra lá no include, né? Nos includes, onde vocês incluíam as bibliotecas que eram necessárias, né? Por exemplo, o stdlib, que era a biblioteca que a gente estava sempre incluindo para trabalhar com os comandos básicos, né? Então, eu venho aqui e eu consigo incluir essa biblioteca string.h aqui, tá? Para vocês poderem usar estas funções que eu vou passar para vocês. Então, também vou deixar o código, tá? Vou pedir para que vocês abram esses arquivos que vai estar lá no sistema, para que vocês consigam ver, né, a coisa funcionando aí na casa de vocês. Então, instalando, né, incluindo esta biblioteca mais o string.h, eu consigo, por exemplo, olha, usar essa função aqui, olha, strlen, para retornar o tamanho da string.
Então, de repente, eu tenho a necessidade de saber, né? Olha, uma string que tinha ali a possibilidade de armazenar 100 caracteres, né? Quantos de fato foram armazenados? Eu li lá do teclado e eu quero saber, né? Se o usuário digitou uma palavra de 10 letras, uma frase de 50 letras, de 99 letras, eu quero saber qual espaço foi realmente utilizado. Então eu utilizo esse strlen, tá? strlen vai me retornar um número, né? E esse número é o número de caracteres que estão armazenados na minha string, que chama aqui texto, ó, na minha variável texto. Aí eu tenho essa função aqui, strcpy, tá? Que é de string copy, que ela vai fazer o quê? Ela vai copiar, tá? Uma variável para outra, né? Então, assim como nós tínhamos lá, quando eu estava trabalhando com int, por exemplo, tinha duas variáveis, o x e o y, e eu queria fazer com que, né, a variável, uma delas assumisse o valor da outra, eu poderia colocar o sinal de igual apenas, né? Assim como eu colocava lá, x é igual a 5, eu poderia colocar x é igual a y. Então, o valor de y passava a ser também o valor de x, né? Eu só usava o sinalzinho de igual e eu igualava as duas variáveis. Mas isso quando era variáveis, tá? Quando eu tô falando de string, eu tô falando de cadeia de caracteres, né? Então, é um vetor. Então, eu poderia criar uma função para que eu copiasse cada letrinha de uma string para outra, tá? Mas eu não preciso, eu já tenho uma função que é esse strcopy que vai fazer isso para mim. Então, ele vai pegar cada letrinha de uma string e jogar na outra string, tá? Então, ele vai pegar aqui, olha, o destino, vai pegar o fonte, né? Então, copia a string fonte para a string destino. Então, qual é o conteúdo desta fonte aqui, ó, passará a ser também o conteúdo do destino. Então, vamos supor que eu tenho aqui, destino tá com o valor igual a bom dia, sei lá. E fonte tá igual aqui a um nome, né, Maria. A hora que eu usar esse strcopy aqui, olha, strcpy, esta variável que tinha o conteúdo de Maria, né, vai passar a jogar esse conteúdo para cá também. Então, destino também vai valer Maria, tá? Então, é como se eu tivesse colocado aqui, destino é igual a fonte, né? Então, esta é a leitura que nós fazemos aqui. Então, ele vai pegar o que tiver na fonte aqui e jogar para o destino, tá? Vai copiar uma na outra. strcat vai fazer um pouco diferente, ele vai concatenar as duas strings. Então, eu tenho lá duas strings, ele vai pegar o conteúdo da string fonte e juntar com o conteúdo da string destino, tá? Então, ele vai somar as duas, né? Vamos falar assim, né? Não é uma soma, vocês estão entendendo? Vai juntar, tá? Vai concatenar essas duas strings, né? Concatena a string fonte no fim da string destino. Outra função bacana aqui, que já está pronto, a gente não precisa fazer, não precisa quebrar a cabeça aí, é para comparar duas strings. Então, se eu quero saber, né, se uma string é igual a outra, se eu colocar lá o if direto, if string 1 é igual a string 2, igual eu fazia com números, por exemplo, não vai funcionar, tá? Então, não adianta eu tentar comparar desta maneira que eu fazia com números, né? X é igual a y, x é igual a 10. Era assim que eu fazia quando eu estava trabalhando com números. Aqui não dá, tá? Então, aqui, quando eu estou trabalhando com cadeia de caracteres, eu tenho que usar esse strcmp, tá? Não precisa usar, existem outras formas, como eu falei, até vocês podem criar as suas funções para fazer isso, mas já existe uma pronta, né? Que é essa daqui que nos facilita a vida aqui. Então, esse strcmp aqui de string compare vai comparar essas duas strings e vai me retornar o valor 0 se for igual, tá? Então, é isso que eu preciso saber. Então, se o resultado desta função aqui me retornar 0, elas são iguais. Se retornar diferente de 0, quer dizer que essas strings não são iguais, tá ok? Bom, então, era isso que eu queria passar para vocês. É bastante coisa, né? Mas é o básico que a gente precisa para fazer a manipulação de strings, tá? Então, vou de novo, né? Vou deixar os exercícios, os exemplos, perdão, para vocês verem, né, os códigos funcionando. Então, baixe o exemplo, abre aí no OnlineGDB ou no outro editor, roda, mexe, né, manipula, muda, tá? Para ver o que está acontecendo.
E a partir daí, então, desse vídeo, né, volta o vídeo, assiste quantas vezes for preciso aí, depois vocês fazem a lista de exercícios que eu vou deixar, tá? Como de costume. Então, faz a lista, entrega lá pelo Swap, né? E eu vou estar acompanhando aqui o desenvolvimento de vocês. Qualquer dúvida, né? Qualquer pergunta aí que vocês tiverem, mande o e-mail, tá? Que eu estou respondendo, né, o mais rápido possível, e se for preciso a gente abre aí um chat pra gente conversar, tá? Uma videoconferência, né, pra gente tirar as dúvidas de vocês. Tá legal? Boa aula então, bons estudos e até a próxima aula.